Olá, esse é o nosso primeiro plantão de notícias PCD. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2025, nós iniciamos este projeto, que é trazer notícias relacionadas ao universo das pessoas com deficiência para você. Nessa semana, temos as seguintes notícias. Primeira, retrocesso na ANAC, mais barreiras no transporte aéreo. Segunda, óculos detectores de obstáculos, tecnologia a serviço da inovação. Terceira, credencial digital de estacionamento, facilidade ou obstáculo. Quarta, acessibilidade no judiciário, a justiça é para todos. Quinta, direito ao teletrabalho para pessoas com deficiência, um direito ou um isolamento. Sexta, investimento no esporte para pessoas com deficiência, inclusão ou exclusão. E a nossa sétima notícia, Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência. Mais acessibilidade ou mais burocracia. Vamos passar todas essas notícias e debater um pouco sobre cada uma delas, trazendo um ponto de vista sobre o assunto. Primeiro ponto, é preciso evidenciar que nos últimos dias tivemos uma série de mudanças, que também foram grandes nos últimos meses, em decorrência da mudança de muitos direitos que as pessoas com deficiência possuem. Esses direitos, essas mudanças que vieram, podem impactar diretamente o direito de cada uma das pessoas com deficiência que temos no Brasil. Por isso é tão importante saber o seu direito, conhecer realmente o que aquilo significa, para que você possa estar bem informado e saber o que fazer diante dessa realidade. Portanto, aqui nós temos preocupações com possíveis retrocessos e prejuízos que as pessoas com deficiência venham a ter. E por isso que nós estamos tão empenhados em trazer essas notícias para que vocês tenham o acesso à informação e, assim, o conhecimento sobre o assunto. Então, vamos passar para a primeira notícia? Bom, Na primeira notícia, nós vamos falar sobre o retrocesso da Agência Nacional de Aviação Civil, que causará mais barreiras no transporte aéreo. E como isso será feito? Viajar de avião já é um desafio para muitas pessoas com deficiência, que precisam de acessibilidade e muitas vezes não encontram. E agora, a ANAC propôs novas regras, mais burocráticas e mais restritivas, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos serviços e à acessibilidade necessária. E o que essa proposta requer? O que essa proposta diz? Primeiro, fornecimento de documentos adicionais para a comprovação que você possui a condição de pessoa com deficiência. Essa proposta tende a colocar uma dificuldade nessa comprovação. Ainda não foi melhor dito o que seria, ainda não foi explicado como seriam esses documentos adicionais. Porém, o que sabemos é que hoje a comprovação da deficiência pode ser feita por meio da carteira de identidade nacional, que é um documento oficial com foto que indica que aquela pessoa possui deficiência. Então, se for algum documento a mais, algum outro documento, uma necessidade de algo além disso, vemos como desnecessário, tendo em vista que, se já há um meio de comprovar a condição de pessoa com deficiência, não teria por que burocratizar mais ainda, exigir mais documentos ainda. Então, aguardo mais notícias e uma divulgação ampla do que realmente será feito, para que possamos trazer essas informações para vocês. E a outra proposta é a mudança nas regras sobre acompanhantes. Também ainda não foi melhor explicado quais mudanças seriam essas, mas o que se sabe hoje sobre acompanhante da pessoa com deficiência? Que o acompanhante, ele tem direito ao desconto
de 80% na passagem, tanto em viagens nacionais quanto internacionais. Não importando o motivo da viagem, se é a lazer, a trabalho, a estudo, por motivos médicos. E essa possibilidade de mudança na regra do acompanhante, ela pode tanto modificar as pessoas que têm direito a essa isenção, obviamente restringindo, como pode também estabelecer alguns critérios, porque muitas vezes a pessoa com deficiência, ela precisa do acompanhante o tempo inteiro consigo. E devido a isso, algumas medidas, elas podem ser solicitadas pela pessoa com deficiência, como seu acompanhante sentar ao seu lado, e outras. Então, podemos ver uma mudança, sim, em relação a isso. Hoje, o que acontece? As pessoas com deficiência têm direito à assistência nos aeroportos e elas têm o direito de escolher se elas querem viajar com ou sem acompanhante. Sim, a pessoa com deficiência também pode escolher viajar sem o seu acompanhante. A mudança também pode vir nesse sentido, de obrigar a pessoa com deficiência a viajar somente com o acompanhante. Então, eu aguardo mais informações para que eu possa trazer para vocês sobre essa notícia, que a ANAC quer colocar mais barreiras no transporte aéreo. E lembrando que cada barreira que nós encontramos nos meios de transporte dificulta os direitos que as pessoas com deficiência têm. Entre eles, o direito de ir e vir. Hoje já temos tantas barreiras nos transportes para as pessoas com deficiência, não precisamos de uma barreira a mais. E assim vamos passando para a segunda notícia, que são óculos detectores de obstáculos. Tecnologia a serviço da inclusão. Você já ouviu falar em óculos detector de obstáculos? Há um tempo atrás, teve uns óculos específicos para pessoas com deficiência visual. Foi uma tecnologia israelense que foi introduzida no Brasil, mas não seguiu muito adiante, talvez pelo alto custo. Mas a notícia que eu tenho aqui é que essa acessibilidade vai ajudar na mobilidade do dia a dia de pessoas com deficiência visual. Ela vai facilitar o deslocamento dessas pessoas. E, infelizmente, isso é uma tecnologia que não vai estar acessível para todos, tendo visto o valor do produto e que não é custeado pelo SUS. Até podemos fazer um movimento para que um dia consigamos que o SUS custeie esses óculos, porque esses modelos que tenham uma tecnologia semelhante, porque são muito importantes para a inclusão das pessoas com deficiência. E aqui, quando a gente fala nesse óculos, é importante ressaltar que ele ainda é um protótipo, que foi desenvolvido por um estudante de Brasília, e ele é capaz de detectar obstáculos, emitir alertas sonoros. E esses obstáculos quais seriam? Galhos aéreos, placas, toldos, objetos que estão suspensos e muitas vezes passam despercebidos com a utilização da bengala. Deixando claro que essa tecnologia não substitui a utilização da bengala, porque a bengala vai ser utilizada ao solo, enquanto que os óculos, eles identificarão e avisarão sobre obstáculos aéreos. Então, o óculos é complementar a bengala. E a bengala, ela continua sendo essencial para essas pessoas que poderão ter o auxílio de um outro meio, que será o óculos. O ideal é que esses dois recursos se complementem para garantir mais autonomia e segurança para as pessoas com deficiência visual. E essa inovação é um grande desafio ao Brasil. E aqui vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre custos. Eu procurei, de todas as formas, o valor desses óculos, mas eu não encontrei. O que eu sei é que o modelo israelense que já foi testado no território brasileiro, ele custava uma média de R$ 15.000. Então, não é um produto barato. Só que, por outro lado, nós sabemos que, se for produzido
em larga escala, pode-se conseguir uma diminuição considerável no valor. Afinal, a produção de 10 tem um valor. A produção de 1.000, de 10.000, tem outro valor. Assim, sabendo, se houver um apoio governamental para essa pesquisa, para que produtos como esse sejam desenvolvidos para auxiliar na acessibilidade para as pessoas com deficiência que precisam, com certeza o custo ficará muito menor. Aqui, como eu disse, o custo que eu falei é do outro modelo, não é desse, mas eu acredito que seja um modelo também que não seja muito barato, mas com apoio, incentivo e mais que tudo, fazendo em larga escala, nós podemos diminuir consideravelmente o valor e, com isso, acessibilizar a uma quantidade muito maior de pessoas. E nesse sentido, passando para a terceira notícia, é que nós estamos falando sobre uma tecnologia, serviço da inclusão, que tem um custo elevado, mas podemos passar para uma outra tecnologia, não, para uma outra oportunidade que não tem custo significativo, que é a credencial digital de estacionamento. Isso aí seria uma facilidade ou um novo obstáculo. O que você acha? Desde 2004, que a Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, permite que a credencial de estacionamento de idosos e pessoas com deficiência sejam emitidas digitalmente. Você já sabia disso? Então, e agora, isso vai passar por mais uma mudança. A emissão dessa credencial para idosos tornou-se vitalícia. E para pessoas com deficiência continua válida enquanto constar no quadro oficial. E aqui eu quero fazer um breve parêntese, que é, já não é tempo de que as pessoas com deficiência permanente, que é aquela que não será revertida, não podem também ter uma credencial vitalícia, tendo em vista que a deficiência permanecerá sobre sua vida. Afinal de contas, ele vai seguir o mesmo pensamento do idoso. Uma vez idoso, ele será idoso pelo resto da vida. Assim, a validade é vitalícia. Para pessoas com deficiência permanente, essa pessoa terá deficiência até o final da vida. Então, poderia também fazer uma credencial com validade vitalícia, né? Concorda comigo? E a promessa é facilitar o acesso ao benefício. Porém, temos que lembrar que moramos no Brasil, um país de dimensão continental, e que muitas pessoas não têm acesso à ferramenta digital. Você conhece pessoas que não têm acesso à ferramenta digital? A inclusão digital ainda é um desafio no Brasil. Ainda existem muitos lugares em que o acesso digital não é para todos. Por isso, essa tecnologia pode facilitar a vida de muitas pessoas que moram em grandes centros, que têm acesso às ferramentas, porém podem dificultar a vida de quem não tem o acesso digital. E nesse sentido, é importante que haja meios para que as pessoas que não têm acesso digital consigam também emitir as suas credenciais. E sobre esse problema, vamos passar para a quarta notícia, que é o acesso no judiciário. A justiça é para todos? O que você acha? Me conta. A digitalização de serviços públicos já tem sido apresentada como solução para facilitar o acesso da população aos seus direitos. Isso você já sabe. Já faz tempo que os nossos serviços públicos estão cada vez mais sendo feitos de forma digital. No entanto, essa modernização nem sempre significa inclusão. E isso acontece por várias razões. Dentre elas, porque no judiciário, muitas pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras para acessar processos e exercer os seus direitos. O Conselho Nacional de Justiça promoveu oficinas para discutir o acesso à acessibilidade no judiciário. E, diante disso, houve levantamento de várias questões. E aqui eu vou ler para vocês algumas delas. Que é a falta de acessibilidade em sistemas processuais, as dificuldades enfrentadas por advogados e cidadãos com deficiência nos tribunais, e
a necessidade de capacitação em Libras e audiodescrição para servidores públicos. Ou seja, dentro do nosso sistema judiciário, há advogados e pessoas com deficiência que têm dificuldade com acessibilidade, seja por meio do sistema processual, seja na capacitação por não ter pessoas ou sistema que sejam capazes de fazer a comunicação por Libras ou audiodescrição. Então, isso é uma necessidade muito grande e que precisa ser vista. Um outro ponto que eu vou ler aqui também para vocês. Muitos tribunais ainda não possuem estrutura adequada para atender pessoas com deficiência, não só pela falta de intérpretes de Libras, mas pela ausência de materiais em braille e dificuldade no acesso a sistemas eletrônicos por leitores de telas. Então, aqui nós estamos vendo problemas de falta de acessibilidade na comunicação. Pessoas com deficiência que dependem desses meios acabam não tendo o seu acesso pleno ao poder judiciário. E muitas vezes nós nos preocupamos apenas com os problemas físicos, que é aquela acessibilidade arquitetônica, as pessoas poderem entrar e sair nos prédios públicos, nos prédios do poder judiciário, ter acesso por meio de elevadores, mas nós esquecemos que muitas pessoas precisam de acessibilidade também dos meios de comunicação. E é importante que todas as pessoas com deficiência sejam vistas, não apenas no grupo, não apenas aquelas que precisam de um tipo de acessibilidade, e sim que todas as pessoas com deficiência tenham meios de serem incluídas na sociedade. Vamos entrar na nossa quinta notícia? Quinta notícia: direito ao teletrabalho para pessoas com deficiência. E aqui eu chamo a atenção de vocês se isso é um direito ou um isolamento. O que você acha? Quando nós falamos em teletrabalho, nós falamos naquele trabalho remoto que pode ser feito de casa. E que é o sonho de muitos, porém é o pavor de outros. Há pessoas que preferem fazer de casa para não ter a perda do tempo no transporte público, na espera, para não ter dificuldade de locomoção, tanto nas vias públicas que são que não são bem pavimentadas, tanto nas calçadas, no passeio público, no transporte. Porém, outras pessoas preferem ir para o trabalho, porque elas querem se ambientar, querem estar no meio dos colegas, querem trabalhar da mesma forma que as outras pessoas trabalham. E a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que garante a prioridade, atenção, é prioridade de teletrabalho para pessoas com deficiência. Então, o que isso significa? Primeiro ponto, que ainda é um projeto de lei, ainda não virou lei. Está tramitando para que um dia possa virar lei. E o segundo ponto é que essa garantia é de prioridade. Caso haja teletrabalho, a pessoa com deficiência tem a prioridade de estar no teletrabalho e não que ela seja obrigada a estar no teletrabalho. Essa proposta, ela tem como objetivo facilitar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, reconhecendo que muitas pessoas com deficiência enfrentam barreiras arquitetônicas nos transportes, urbanísticas e, com isso, muita dificuldade no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Assim, quando a pessoa com deficiência ela tem esse direito, isso fica mais fácil nas empresas que dão essa oportunidade de teletrabalho. Agora, o teletrabalho deve ser um direito, não uma imposição, que é o que pode acontecer. Porque muitas empresas ainda relutam em adaptar o seu ambiente, adaptar equipamentos, utensílios, arquitetonicamente, para que as pessoas com deficiência possam trabalhar ali. Então, essa seria uma forma de colocar os funcionários com deficiência para não terem acesso ao físico da empresa. Dessa forma, muitas empresas poderiam garantir os seus funcionários que estão dentro da cota obrigatória sem realmente incluí-los. E o que você acha disso? Seria um avanço?
De certa forma, eu penso que sim, porque essa oportunidade de teletrabalho vai aproximar muitas pessoas com deficiência de oportunidades que elas talvez perderiam devido à distância, devido à falta de acessibilidade, por não ter como chegar. Então, eu vejo isso, de certa forma, como um avanço. E você me conta o que você acha disso. E já chegando perto do fim, vamos entrar na sexta notícia, que é investimento no esporte para pessoas com deficiência. Inclusão ou exclusão. E aqui eu quero ler o trecho dessa notícia, que diz o seguinte: o Ministério do Esporte e o Ministério Público do Trabalho firmaram um acordo para ampliar o investimento em projetos esportivos voltados para pessoas com deficiência. O objetivo é fortalecer programas que incentivam a prática esportiva, promovendo a inclusão, a reabilitação e o desenvolvimento social. Essa é uma notícia que alegra, porque esse investimento chega num momento importante, no momento em que o Brasil brilhou nos Jogos Paralímpicos de 2024, em Paris. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho aqui o número de medalhas que ganhamos. Nós ganhamos 89 medalhas, sendo 25 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 38 medalhas de bronze. Então, é um número muito expressivo de medalhas que os nossos atletas paralímpicos, mesmo com pouco incentivo, conseguiram trazer para o nosso país. Diante disso, esse desempenho dos nossos atletas reforçou a necessidade de incentivo ao esporte paralímpico. Por quê? Afinal de contas, nós vemos grandes incentivos apenas para os esportes que não têm pessoas com deficiência. Quando falamos de esportes com pessoas com deficiência, infelizmente, o incentivo é mínimo. E essa falta de estrutura, equipamentos adaptados e profissionais especializados ainda impede que muitas pessoas com deficiência pratiquem esportes em suas cidades. Porque muitas academias, muitos clubes não aceitam pessoas com deficiência, ou se aceitam, não os incluem como deveria. Eles ficam sempre em segundo plano. E o que é importante dizer aqui, que se esse investimento não for bem distribuído, ele pode se concentrar apenas nos atletas de alto rendimento. E não chegar a todas as pessoas com deficiência, que é o que necessitamos. Que todas as pessoas com deficiência tenham o acesso ao lazer, à reabilitação, ao esporte, à saúde. E para finalizar aqui, vamos passar para a nossa sétima notícia, que é a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência. O que você acha disso? Mais qualidade ou mais burocracia? Mais possibilidade ou mais requisitos? É um outro projeto aprovado pela nossa Câmara dos Deputados para a criação da Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência. Será um documento válido em todo o território brasileiro para facilitar o acesso aos direitos e benefícios que as pessoas com deficiência possuem, sem a necessidade de apresentar laudos médicos. Porém, aqui eu trago um alerta, porque o que essa proposta prevê já é feito hoje, de certa forma, com a Carteira de Identificação Nacional. A Carteira de Identificação Nacional, ela já pode ser solicitado que venha a identificação do deficiente. Assim, é um documento oficial comprovando que a pessoa tem deficiência. É claro que com a criação da Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência, será uma carteira específica que será somente para pessoas com deficiência. Mas, me pego aqui pensando, não seria mais um documento, mais uma burocracia, mais uma necessidade? E quanto será o custo disso? Será gratuito? Será cobrado? Afinal de contas, o governo terá ônus com a emissão de uma nova carteira. Todos os estados e municípios terão postos para a emissão dessa carteira. Por quê? Com a carteira de identidade nacional, mesmo após o prazo determinado por lei para que todos os estados emitissem a carteira de identidade nacional, muitas localidades ainda não a tinham. Muitos estados, mesmo com o final do prazo, ainda não faziam. Em muitos estados,
municípios distantes da capital, que ainda não, que as pessoas daqueles municípios não tinham acesso devido ao deslocamento até a capital. Então, eu ouvia pessoas relatando que eu quero essa carteira de identidade nacional dizendo que eu tenho deficiência. Mas como eu vou até a capital para poder fazer? E depois para buscar. Para criar uma nova carteira nacional de identificação específica da pessoa com deficiência. Como será? Também será necessário toda essa burocracia? Todos os estados atenderão a essa lei? Então, é um questionamento que fica. Eu não sei se vai facilitar a vida das pessoas com deficiência, por ser mais um documento, ou se vai dificultar. Vez que será exigida tal carteira, sendo que, em muitos lugares, as pessoas não terão como solicitar tal carteira. Então, vamos aguardar a regulamentação do Poder Executivo, ver se esse projeto realmente irá se transformar em uma lei e como isso nos afetará. Então, aqui eu encerro esse nosso plantão de notícias. Caso vocês tenham notícias que vocês queiram trazer, informar para o nosso próximo plantão, esse foi o primeiro. E a cada semana nós faremos um plantão de notícias novo. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro para saber todas as notícias referentes ao universo das pessoas com deficiência. Meu nome é Priscila Machado, sou especialista em direito da pessoa com deficiência e estou aqui para lhe auxiliar. Caso você tenha alguma dúvida, não hesite. Entre em contato com a minha equipe, que eles estarão prontos para lhe auxiliar. E se você tiver algum amigo que precisa saber de alguma dessas notícias, compartilha esse vídeo com eles. Até a próxima.